Professor Dr. Marcos Mazzini, que é neurocirurgião e coordenador de docência da Federação Latino-Americana de Neurocirurgia. Doutor, diante dessa exposição na mídia do tal caso máfia das próteses, como é que o senhor vê, com que nível de preocupação ou de observação o senhor vê esse cenário dessa denúncia? Olha, Mônica, é uma questão multifatorial. A gente muitas vezes coloca o médico como alvo numa questão assim, mas a gente tem que saber que estão envolvidos vários setores, não é? Desde o setor industrial, o setor de revendas, os hospitais, as pessoas que intermediam todos esses elementos. E eu creio que nós estamos fazendo quase que uma catarse. O Brasil está sofrendo no momento uma análise de valores, uma crítica da ética em todos os setores, não é? Nós estamos saindo de questões políticas graves, não é? De questões existenciais graves, até a nível mundial, e a nossa visão é de que várias coisas têm que ser moldadas, repensadas e até reestruturadas para que isso se corrija. Não há como você colocar apenas um médico como responsável por isso. E nem como regra, né, que todos os médicos fazem. Seria e é muito injusto fazer isso no momento. Inclusive quando a gente sabe o salário que o governo paga no serviço público e as possibilidades de ganho que o médico tem, inclusive através do que pagam os convênios e o setor privado. Então eu vejo isso de forma multifatorial e há que se rever, não é? Dentro do critério de docência, de ensino, toda a educação médica, mas também uma reeducação social nesses setores. É importante que isso não é admissível, essa questão de uma máfia e do uso indevido e desnecessário de próteses tem que ser combatido pelo Ministério Público, pelos serviços de Polícia Federal, quando for o caso. Nós não devemos aceitar isso de forma alguma e não aceitamos isso de forma alguma. Agora, nós temos que rever por que nós chegamos a esse ponto, não é? E como é que nós saímos dessa situação. E uma das saídas é exatamente investigando e punindo a quem de direito. Mas uma questão que nos chama a atenção é o percentual de jovens estudantes de medicina abordados já no começo da faculdade. O senhor, como professor, como ligado à docência, coordenador de docência, o que o senhor acha dessa abordagem e que tipo de ação se pode ter dentro da universidade? Essa preocupação não é recente e ela não é brasileira. Como eu estou responsável pelo treinamento de jovens neurocirurgiões na América Latina, eu vejo isso através de um prisma muito maior. Há realmente, nessa área toda, uma grande influência da indústria, e isso não passa só na medicina, na indústria de laboratórios, não é? De medicamentos, que não é o caso, não são próteses, são medicamentos, e até na indústria de conceitos, na indústria de orientações de como o paciente tem que ser tratado. Muitas vezes, não é, as notícias que são assim de destaque na nossa mídia, elas distorcem a forma com que o paciente busca o tratamento. E ele vem muitas vezes dizendo: doutor, eu quero uma prótese. Eu quero já substituir algo que está danificado, como ele faz com o automóvel dele, como ele faz com o reparo da casa dele. E isso não cabe em medicina. A minha visão pessoal, e o que eu tenho repassado às jovens, é de utilizar uma escada onde você parte de tratamentos menos invasivos. Obviamente, há casos que necessitam de chegar a uma prótese. Não na primeira consulta que eu decido isso, e isso requer um amadurecimento e reconhecimento do que o paciente vai viver, qual é a atividade que ele vai fazer, porque algumas limitações são inerentes da idade. E é lógico, mesmo com uma prótese de última geração, o indivíduo não tem o músculo mais, não tem os ligamentos, não tem o restante do corpo para acompanhar aquela função. Então a gente tem que conhecer bem o paciente e tem que usar isso dentro de critérios de uma forma de análise em que
que o tempo é importante, as várias consultas são importantes e que a gente tenha esgotado todas as tentativas de tratamento menos invasivos e de menor custo. Porque os tratamentos hoje em dia de menor invasão são também tratamentos de menor custo. Infelizmente, o médico é deseducado, e a nossa comunidade inteira é deseducada, quanto à informação de custo. Você vê, se você é atendido num hospital público, ninguém te diz na saída quanto custou sua apendicectomia ou a fratura da sua perna, ou a placa que foi colocada para fixar a sua coxa. Então, veja que nós estamos deseducados para os custos. E para revolucionar isso aí, nós temos que começar analisando os custos reais de cada fator, a educação da sociedade, do paciente, dos médicos, e os hospitais têm, e a indústria tem que abrir as contas para que nós possamos ver realmente o que é que está se passando. Porque é normal as pessoas, você vai ao banco, ninguém te mostra a sua conta para mim, nem mostra a minha conta para você. É normal no mercado as pessoas não abrirem contas. Isso é uma obrigação quase ética. Então, quando alguém fala assim, eu quero saber quanto foi o tratamento meu no serviço público, o hospital não tem condição de abrir essa conta para você. Então, quando abrirem as contas, aí a gente vai saber real o irrisório que é gasto com o tratamento, não digo do médico não, das pessoas envolvidas no tratamento e o alto custo que fica dedicado às coisas que são incluídas no tratamento, que não tem responsabilidade, não tem amor com o paciente, não tem relação humana nem orgânica com o paciente. Entendeu? Então, enquanto a gente não abrir as contas, a gente vai ficar numa cega de que coisas estão ocorrendo e coisas podem ocorrer de negociata. E isso não é certo absolutamente. Daí, boa e pertinente a observação de um grande especialista, renomado especialista em neurocirurgia. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer estar aqui. Obrigada.